Bom dia, meus amores. E aí, como foi o final de semana? Tudo bem com vocês? Se divertiram? Foram no nosso arraiá? O que vocês acharam? Espero que quem tenha ido tenha gostado e se divertido bastante. Bom, mas hoje, para nossa primeira aula, nós vamos lá para a nossa apostila de língua portuguesa, onde nós vamos ver histórias de esperteza. Nossa, Pro, o que é histórias de esperteza? O que é ser um esperto? O que você acha? É isso que nós vamos ver. Mas antes, vamos lá, todo mundo colocando a data de hoje. Hoje é dia... Vou ajudar vocês hoje, hein? 6/7, estamos em julho, 6/7 de 2020. 2020. Ok? Então vamos lá. As férias de julho estavam chegando. Pois é, as nossas também estão chegando. Semana que vem nós já vamos começar a nossa segunda quinzena de férias, né? Então, o Urbano não via a hora de ir de novo para o sítio dos seus avós. O sítio é um dos lugares preferidos dele, pois tem de tudo lá do que ele mais gosta. O lago para nadar e pescar, o ar puro do campo, o cheirinho do bolo de fubá assado bem cedinho e a bicharada, que é uma animação só. E tem, é claro, as histórias dos matutos contadas pelos avós. Matutos? Como assim? E você, sabe o que significa a palavra matuto? Então, quem não sabe vai pegar o dicionário e vai descobrir o que significa esta palavra e vai anotar aqui no exercício número 1, certo? Olha o que o Urbano fala. Neste capítulo, você vai ler histórias de dois matutos, o Pedro Malas Artes e o João Grilo. Isso mesmo, o Pedro Malas Artes e o João Grilo são dois personagens que nós iremos ver e são muito legais. Mas vamos continuando no exercício número 2 e, na sua opinião, o que significa ser matuto? Será que significa que alguém que é ingênuo, pensa muito pouco e é sempre feito de bobo? Ou é o contrário? É aquela pessoa inteligente que pensa bastante e é muito esperta? Responda aí. Número 3. Além das características, os matutos são personagens que geralmente vivem longe das cidades grandes. Têm muito contato com a natureza e os animais. O avô de Urbano sempre diz que eles são cheios de artimanha. Artimanha? Para sair das mais diversas enrascadas. O que é artimanha? Olha lá o nosso glossário. Artimanha, artifício, astúcia, sabedoria de como enganar alguém para conseguir algo. Artimanha é aquela pessoa que sabe fazer algo para enganar uma outra pessoa. E você? O que você, meu fofuxo e minha fofuxa, fazem quando precisam resolver uma situação difícil? Pense em uma situação difícil. Como que você faz para sair dessa situação? Certo? Aí depois, no número 4, era a hora da gente bater papo. As histórias nas quais os matutos aparecem são chamadas de contos de esperteza, porque eles são espertos, como as que você lerá a seguir. Então, hoje, nós vamos ler o primeiro texto, tá? Que a irmã de Rita e Urbano ouviram sobre esses personagens. Então, o texto número 1
é o aniversário de Pedro Malas Artes. Então, hoje eu vou ler a historinha com vocês. Vamos lá? Era o aniversário de Pedro Malas Artes e ele bem que queria dar uma festança, mas não tinha vintém nem para o almoço do dia, muito menos para comprar comida e bebida para um monte de convidados. Mas Pedro Malas Artes nunca passava vontade. Ele era matuto. Por isso, ele matutou e criou um belo plano. Pedro saiu em direção à casa de Benedito, um primo muito rico que tinha uma das maiores fazendas da redondeza. O primo tinha uma boiada a perder de vista, com boi de tudo que é tipo. Tinha também uma biblioteca enorme e uma frota imensa, mas não emprestava livro nem carro para ninguém. Ele era famoso por ser econômico. Olha só a casa do primo de Pedro Malas Artes. Chegando à casa do primo, Malas Artes foi recebido com alegria. Benedito logo lhe disse, olha os dois pontos, que bom que veio me ver, primo. Assim economizo a viagem até a sua casa. Quer provar um pedaço do queijo feito aqui na fazenda? Malas Artes recusou de pronto, logo de começo. Quero não, primo. Para mim, basta um cafezinho. Benedito insistiu. Mas, primo Pedro, é seu aniversário. Sei que sou um pouco mão de vaca, mas quero lhe fazer uma cortesia. Aceita um pedaço de leitão assado? Malas Artes recusou novamente. Precisa disso não, fico só com o cafezinho mesmo. O primo rico insistiu. E um gole de garapa geladinha? Essa eu sei que você não vai recusar. Pedro novamente recusou. Fico feliz só com o café. E assim continuou a conversa. Benedito sempre oferecendo comida e bebida e Pedro Malas Artes recusando. De tudo lhe foi oferecido: geleia, linguiça, suco, biscoito, cocada. Malas Artes teimava em ficar só com o cafezinho. E continuavam nessa discussão quando a campainha tocou. Benedito foi abrir a porta e tomou o maior susto. Do lado de fora de sua casa havia uma verdadeira multidão, inclusive uma banda de violeiros. O primeiro da fila disse ao dono da casa: Olá, senhor! Você nos desculpe, mas ficamos sabendo que Pedro Malas Artes está aqui e viemos só lhe dar os parabéns. Sem jeito, o rico fazendeiro deixou todo aquele povo entrar em sua casa e já foi logo avisando: Amigos, gostaria de lhe oferecer algo, mas no momento não tenho nada de pronto. Pedro logo interrompeu o primo. Que é isso, primo? Olhe só, dispense aquele cafezinho que eu só aceitei enquanto esperava o pessoal chegar. E mande vir o queijo, o leitão, a garapa, a geleia, a linguicinha, o suco, os biscoitos e as cocadas. Benedito ficou furioso, mas não tinha outra opção. Uma vez oferecido, não se pode voltar atrás. E foi assim que Pedro Malas Artes conseguiu a sua festa de aniversário. Viram só que cara rápido? Então, agora, depois de ter lido este texto,
Muito legal sobre o Pedro Malas Artes. Você viu que ele é muito matuto, ele foi muito esperto. Ele cria uma festa, não tinha vintém. O que será que é vintém? Pense um pouquinho. E aí, depois de todas as artimanhas que ele fez, ele conseguiu a festa dele. Então, agora é hora da gente explorar o texto. Quando ouviram essa história, Urbano e sua irmã Rita riram muito e entenderam por que o texto é chamado de conto de esperteza, porque ele foi muito esperto. E na sua opinião, qual é a personagem esperta da história? Vai assinalar. Depois, ao ouvirem a história, os irmãos tiveram dúvida em algumas palavras. Então, nós temos algumas palavrinhas aqui. Vintém, cortesia e garapa. Você tem que descobrir o significado dessas palavras. Agora, reescreva as frases do texto, trocando essas palavras pela que você descobriu. Então, não tinha vintém nem para o almoço do dia. Não tinha o que para o almoço do dia. No lugar de vintém, você vai colocar outra palavra. E assim você vai fazer com a letrinha B e a letrinha C. Número 3. Essa história de Pedro Malas Artes acontece em um dia importante. Por que podemos dizer que era uma data especial? Número 4. Ao contrário de Pedro Malas Artes, seu primo era muito rico. Sublinhe, o que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo, de lápis de escrever, nada de lápis de cor. Sublinhe no texto abaixo, sublinhe no texto o parágrafo que lista os bens de Benedito. Você vai sublinhar tudo que fala que o Benedito possui. Número 5. Durante a visita de Malas Artes, Benedito ofereceu uma grande variedade de comida e bebida ao primo. Lembra? Que resposta o matuto repetiu o tempo todo? Você vai assinalar aqui. Diante da primeira recusa do primo Malas Artes, Benedito diz: sei que sou um pouco mão de vaca. Olha só a palavrinha mão de vaca, ela está destacada. Olha o que o Urbano fala. Acho que também sou um pouco mão de vaca. Ele ficou até envergonhado. O que é mão de vaca? Vai descobrir também e colocar aqui. E por fim, você vai pintar no seu texto a fala de Pedro Malas Artes, que confirma que ele enganou o seu primo de propósito, certo? Então, meus fofuchos e minhas fofuchas, esta é a lição de hoje. Façam, leiam o texto novamente e daqui a pouco a gente volta para a nossa correção. Até mais.